Para você que sempre sonhou em ter a sua casa própria, não deixe de passar na Madeireira Saquete, em Capivari de Baixo. 30 anos de tradição. Você encontra as melhores condições de pagamento e material de alta qualidade. Especializada na fabricação de casas pré-fabricadas, trabalha com todos os tipos de madeiras: eucalipto, pinos e madeira do norte. Faça um orçamento sem compromisso e venha nos conhecer. Madeireira Saquete, centro de Capivari de Baixo. Os melhores preços e atendimento você encontra no Mercado Vitória, em Capivari de Baixo. Junho é mês dos namorados. Aproveite nossas ofertas. Coxa com sobrecoxa, capa, colchão mole, estique de frango, super promoção em nosso açougue e laticínios. E anexo ao mercado, o melhor em roupas masculina, feminina e infantil você encontra na Vitória Modas. Moda outono e inverno com preços especiais. Mercado Vitória e Vitória Modas. Loteamento Camila, em Capivari de Baixo. Pavimentadora e construtora Falquete. Locação de equipamentos, pedras gritadas e usinas de artefatos. Na rua Marechal Deodoro, em Tubarão. Fone 3626-3278. Todos os dias você acompanha no Sul TV Esporte as informações dos jogos do SESI, incentivando a prática esportiva entre os trabalhadores da indústria da nossa região. Valores do esporte. SESI, melhora o resultado de pessoas e empresas. O objetivo é, claro, acertar alguma coisa. E o alvo do atirador é o prato. Mas ele nem sempre foi assim. Os primeiros alvos utilizados em provas da antiguidade eram filhotes vivos. Mas não se desespere, isso só aconteceu até o século XIX. E hoje em dia, os alvos são artificiais. Cansados de matar os bichinhos, os organizadores da prova transformaram o alvo no que ele é hoje em dia, um objeto de 11 centímetros de diâmetro, feito de argila com calcário e alcatrão, uma espécie de matéria orgânica derivada do carvão. Os pratos são lançados da trincheira, uma estrutura de concreto, em frente à linha de fogo. E o alvo só pode ser lançado assim que o atirador pedir. O atleta precisa ser rápido e certeiro para quebrar o prato ainda no ar. Quanto maior o número de pratos destruídos, maior o número de pontos alcançados pela equipe de atiradores. Minuto do Tiro. Apoio cultural. Flexograph. Pensou em carimbos? Flexograph. Distribuidora de carimbos da marca Nikon. Atendimento em telemarketing. Telefone 3622-0029. Flexograph. Gerando empregos e arrecadando impostos para o nosso país. Essa equipe de tiro ao prato de Tubarão brigando pela primeira posição no Catarinense, por enquanto atrás de Criciúma, mas tem várias etapas ainda pela frente. A gente espera a recuperação, mas sempre brigando pela liderança, o bom rendimento da equipe de tiro ao prato Tubarão. Vou dar um abraço para o Érico aqui, gente boa que acompanha a gente aqui no Sul TV Esporte, aqui, participa também com a gente aqui a programação, e atirador. O Érico, quem sabe, voltando aí para representar a cidade de Tubarão no tiro aqui. E a gente fala sobre natação agora. O nadador, o clube do Clube 29, o Thales Amorim, representou o Tubarão na 26ª edição do Campeonato Brasileiro Infantil de Natação de Inverno. Destaque, o Thales voltou da competição com bons resultados, ficou em 12º no geral e foi o primeiro colocado no sul do país nos 100 metros borboleta, alcançando o índice técnico para representar Santa Catarina no Campeonato Brasileiro Interfederativo Infanto-Juvenil de Natação na cidade de Mococa, lá em São Paulo. Parabéns para o Thales Amorim aqui, tubaronense aqui, tendo bons resultados, e vai representar Santa Catarina aí, a natação. Destaque para ele na etapa dos 100 metros borboletas, na modalidade dos 100 metros borboletas, né? A natação tudo peculiar, que tem nado crawl, tem nado livre, borboleta, enfim, e ele se destacando nessa categoria. Voltando a falar sobre futebol, a gente fala agora sobre o Campeonato Catarinense 2009. E no Ercílio Luz, o técnico Griso tem um sério problema. 5 jogadores titulares estão em recuperação durante essa semana. É bem provável que muitos voltem a jogar neste domingo, mas a preocupação continua.
Correr ao redor do campo é uma das principais atividades que estão sendo realizadas durante a semana pelo zagueiro Jairo Santos, o meia Hudson e o goleiro Thiago. Indião também recebe atenção especial, enquanto o volante Samuel segue em recuperação. Os titulares do técnico Griso deram um susto no time na última partida, sábado, quando o Porto venceu por 1-0. Apesar de todos concordarem que uma hora ou outra a primeira derrota iria chegar, após 2 vitórias, a falta dos jogadores ajudou no resultado negativo. Jairo Santos sofreu uma contusão na virilha, Samuel na coxa. Thiago, apesar de ter entrado em campo, evitou se esforçar. Indião teve que ficar afastado após uma cirurgia que sofreu nos dentes por um incidente no primeiro jogo do campeonato. Já Hudson foi poupado porque sentiu dores na coxa. O coletivo de quarta-feira a gente teve uma contratura, a gente tentou recuperar para o jogo contra o Porto, mas não deu jeito, né? E a gente estava continuando o tratamento essa semana para ver se o jogo contra o Videira a gente está pronto para ajudar o Griso. Vinha num ritmo bom, né? Treinando e teve 2 jogos também. Infelizmente tive um problema no dente e aí tive que ficar a semana parado, porque eu extraí ele, né? Faz uma semana. O fato de o Hercílio Luz não ter marcado pelo menos um gol no último sábado fez com que o técnico Griso ficasse um pouco decepcionado com a atuação do time. Este é um fator que demonstra que os trabalhos da equipe ainda não convenceram totalmente. Tínhamos que acertar nossa equipe e nós não acertamos ainda, essa é a verdade, né? O Hercílio não conseguiu ainda fazer um jogo convincente, uma partida convincente. Domingo, então, poderá ser o teste de fogo que o Hercílio Luz tanto quer provar. Com o retorno dos titulares e jogando em casa, Griso poderá ter a chance de saber se todo o trabalho feito até aqui foi o suficiente para manter a equipe competitiva para o restante do campeonato. Hercílio Luz e Videira é neste domingo, às 16h, no estádio Aníbal Costa. E todo o torcedor colorado convocado para o jogo deste domingo contra o Videira, às 4h. Tá certo, o técnico Griso está exigindo da equipe que é o melhor, mas vai ser gradativo essa subida de produção, né? Vai ser, até a gente comentou ontem, né? Os 2 primeiros jogos a equipe evoluiu, mas evoluiu vencendo, então conseguiu não ficar para trás no número de pontos ganhos. Agora, naturalmente, tem coisas que têm que ser ajeitadas aí, até eventuais mudanças no sistema tático, a ideia do treinador é de que o Rodrigo Silva e o Castelli, os 2 meias que têm bastante qualidade de passe, de visão de jogo e tudo mais, têm que jogar. Então devem jogar juntos aí nessa próxima partida contra o Videira, que é um desafio complicado, né? O Videira vem numa vitória expressiva, aí, venceu por 5-2 no final de semana. E está igualado em número de pontos, como ele seguiu, os 2 com 6 pontos. O Hercílio Luz ainda deve pensar no título do turno, porque dificilmente numa competição equilibrada como essa, então eu estava conversando ontem com o vice-presidente de futebol, Cláudio Fernandes. O Juventus venceu os 3 jogos que ele venceu, foi com gols depois dos 40 minutos do segundo tempo, então está com 9 pontos, mas teve ameaçado em todos os jogos de perder ou de empatar o jogo pelo menos. O Imbituba também venceu esse último jogo aí contra o Joaçaba, um gol aos 42 minutos do segundo tempo. Ele está muito equilibrado, tem 6 ou 7 times que, se não vão todos disputar o título do turno, claro, mas todos estão em condições de roubar ponto dos adversários. Então o Hercílio tem que fazer o papel dele, porque os outros times provavelmente, quase certamente, também vão tropeçar, vão perder algum jogo. E uma notícia passada ontem, no fim da tarde, o zagueiro Jusemar reincidiu seu contrato com a equipe do Leão do Sul. O motivo alegado pela diretoria seria por indisciplina. Nenhum jogador deve ser contratado para o lugar do zagueiro Jusemar. Essa é a informação que a gente tem da diretoria do Hercílio Luz. O jogador deve ser contratado já, imediatamente, mas a diretoria está trabalhando no meio da contratação naquele sistema que foi anunciado antes do começo do campeonato. O Hercílio Luz vai seguir aí por cerca de 5 rodadas com o grupo atual e depois identificar o que é necessário contratar a mais, né? Nós vamos chegar à 4ª rodada nesse final de semana, então por agora a diretoria está vendo que a possibilidade de um nome aí conhecido do torcedor, que joga como zagueiro, volante, é o que está sendo preparado aí. O Hercílio Luz tem hoje 2 volantes que também atuam como zagueiros se for preciso, que é o Wilson e o Samuel, principalmente o Samuel, que jogou como zagueiro no Atlético Tubarão também, quando esteve aqui, e de repente pode estar pintando aí um jogador que também faça as 2 funções essa semana ou semana que vem.
No próximo bloco nós vamos falar sobre a convocação do New Team para a Seleção Brasileira de Futsal e você também confere a seguir. Informações da equipe sub-20 da Seguridade Unisul, que viaja para a disputa da Taça Brasil. É a busca pelo bicampeonato.